graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles também que chegaram agora, em nome de Jesus. Amém. Vou dar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 4 do capítulo 8 de Atos. A palavra de Deus nos diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós estamos em Tua presença, queremos continuar, Senhor Deus, neste espírito de adoração ao Senhor, de reverência, de temor da Tua presença, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da pregação desta palavra, Senhor, da exposição desse texto sagrado, que as nossas almas sejam alimentadas por ele, edificadas, e aqueles que não conhecem o Evangelho ainda, não conhecem o Senhor Jesus, não nasceram de novo, Senhor, sejam pelo Teu poder convertidos ao Senhor, salvos, perdoados dos seus pecados, unidos ao Senhor Jesus Cristo, para guardarem dos céus o seu retorno. Oramos assim, agradecidos e confiantes, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos, antes de partir, em Mateus 28, verso 19 diante, dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, disse ele, até a consumação do século. O evangelista Lucas, no seu segundo livro, no livro de Atos, ele relata, descreve a nós também esse mesmo momento, só que o Senhor Jesus dando ainda uma outra palavra aos seus discípulos, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, quando ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordem do Senhor Jesus, era isso que ele esperava da sua igreja, esperava dos seus discípulos, até a sua volta, fazer discípulos de todas as nações no poder do Espírito Santo. Filipe aqui, o texto, Lucas, no texto que nós estamos vendo agora, o seu contexto, ele envolve uma perseguição, depois que o diácono Estevão havia sido martirizado, ele foi morto, desencadeia-se então uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, de maneira que todos os discípulos, eles são dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos que ficam em Jerusalém. Então, enquanto
Saulo de Tarso, ele assolava a igreja, perseguindo os cristãos, prendendo homens e mulheres. Aqueles que haviam sido dispersos, a Bíblia diz que eles foram pregando a palavra. Por todos os lugares que eles foram anunciando o evangelho. Então, Lucas ele se detém agora num personagem aqui apenas chamado Filipe. Filipe, como nós sabemos, ele foi eleito diácono pela igreja, logo no início da igreja, e foi então consagrado ali pelos apóstolos. Eles oraram, autorizando ali o serviço de Filipe. Só que aqui, Filipe foi eleito para que ele pudesse servir às mesas, né? Pudesse então auxiliar na distribuição do alimento às viúvas naquele tempo. Mas agora nós encontramos esse diácono descendo a cidade de Samaria. É claro, a princípio por causa de uma perseguição, ele chega a essa cidade, não reclamando, não murmurando porque ele foi expulso da sua cidade, da sua casa, mas ele se atém a anunciar o evangelho naquele lugar, em pregar a palavra naquele lugar. Enquanto estava escrevendo, eu fiquei pensando e meditando, puxa, Filipe, ele é um encorajamento a todo diácono, em todos os tempos, para que não se atenham apenas a fazeres pelos seus turnos, mas lembremos sempre de que nós fomos chamados, acima de tudo, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos, porque além de nos salvar, tem nos dado o privilégio de sermos usados por Ele no poder do Espírito Santo para proclamar as suas virtudes, as suas qualidades, os seus atributos em todos os quatro cantos da terra, no poder do seu Espírito. Que o Senhor nos encoraje, a nós, aos diáconos, aos presbíteros e a todos os envolvidos em todas as lideranças, pai, mãe, jovens, a olharem para essas histórias, essas narrativas nas Escrituras, que foram escritas para nós, para nos encorajar a pregar o Evangelho e a confiar no poder do Espírito Santo enquanto nós obedecemos a este chamado. Então Filipe chega a esse lugar, Samaria, e ele então se detém a esse anúncio do Evangelho naquele lugar. Nós veremos aqui nesse texto, pelo menos observando aqui duas situações. A primeira, a situação em que estava essa cidade antes da chegada do Evangelho. E depois, a situação dela após a chegada do Evangelho. Então vejamos aí primeiramente a situação de Samaria antes da chegada do Evangelho. Pode colocar aí então o ponto A. O que havia nessa cidade? Essa cidade, Samaria, havia nela aí algumas mazelas, né? Mazelas espirituais e físicas. Porque o nosso texto diz no verso 7: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, havia problemas, mazelas de ordem espiritual naquela cidade, porque as pessoas eram atormentadas por demônios, eram atormentadas por espíritos malignos. Então era uma realidade, era um fato, era um sofrimento, era uma angústia, de fato, era uma tribulação na vida daquelas pessoas. Um verdadeiro tormento, uma confusão na vida de muitas pessoas naquele lugar, por causa dessa ação maligna possuindo essas vidas. No entanto, a Bíblia nos ensina que não é porque uma pessoa não está possuída de um espírito maligno que ela não está sob a atuação e a influência de Satanás. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, na sua carta, no capítulo 2, versículo 1, eu vou ler aqui na tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim, Paulo dizendo àqueles convertidos: antigamente, por terem obedecido a Deus, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa
os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Você percebe a gravidade disso? Então veja, não é porque uma pessoa não está possuída por espíritos malignos que ela não está sob a atuação do diabo. Se alguém, diz o apóstolo Paulo, ainda não obedece ao evangelho, ainda não segue ao Senhor Jesus Cristo, ainda não se rendeu ao Senhor pelo poder do Espírito Santo, não nasceu de novo, não teve um encontro real, verdadeiro e sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, esta pessoa, seja homem ou mulher, está sob controle do espírito do príncipe deste mundo. Que seriedade é essa condição, é esta situação. E ela se manifesta não apenas e não somente, ou não unicamente, como uma violência, como alguém transtornado. Este controle do príncipe deste mundo sobre todos aqueles que não obedecem ao evangelho, ele se dá de muitas formas, com muitas máscaras, com muitas roupagens, até mesmo com uma boa educação, sem perceber que estão sendo controlados por uma ação do príncipe deste mundo. Então havia em Samaria esta situação triste em que pessoas eram controladas, eram possuídas, eram atormentadas por esses espíritos malignos. Mas também havia pessoas que sofriam com problemas de paralisia, não podiam mexer de forma voluntária alguns membros do seu corpo ou todo o seu corpo. Eram problemas nos seus nervos, eram pessoas paralíticas. Havia também ali pessoas que não tinham parte da perna ou parte do pé, por isso eram chamados de coxos. Todas essas coisas, e é claro, esta lista, ela não é exaustiva, porque nós cremos, é claro, que aquela cidade não havia somente esses problemas, essas situações, mas inúmeras coisas, até mesmo problemas emocionais advindos desses problemas físicos ou dos problemas espirituais. O fato é que essas mazelas que estavam em Samaria, todas essas situações em Samaria, na verdade, podem ser encontradas em toda a parte do mundo. Todas essas mazelas em Samaria podem ser encontradas no mundo inteiro. Essas coisas só corroboram e só reafirmam aquilo que a Bíblia ensina, de que toda a criação foi amaldiçoada por Deus na queda dos nossos pais, de maneira que toda a criação, toda ela, nada fora, nada escapa, toda a criação foi atingida pelo pecado de tal maneira que ela foi corrompida, de tal maneira que pessoas podem nascer cegas, pessoas podem nascer com problemas na perna, com problemas de paralisia e com tantas outras coisas, sem necessariamente ser alguma coisa causada por ela mesma, mas todas elas advindas desta queda no Éden. Então tudo isso reafirma aquilo que a Bíblia nos diz. No entanto, a maior corrupção da natureza se encontra na alma do homem. A alma do homem, o cerne do homem foi atingido de tal forma que ele é totalmente alienado de Deus, totalmente alienado do Senhor. Há no homem uma rebelião contra Deus, uma rebelião que muitas vezes se mostra abertamente e, na maioria das vezes, se mostra de forma silente, velada, mas ela está lá. Não se engane. Com toda a cultura, com toda a educação, com toda a instrução, um homem ou uma mulher ainda assim abriga no seu coração e na sua alma uma revolta contra o Criador, uma rebelião contra o Senhor, de tal maneira que ela não se submeterá à ordem das Escrituras. Ela não se submeterá e não confiará integralmente naquilo que este livro a orienta. E isto é uma realidade, isso é um fato e não pode ser mudado. Tal foi o poder dessa queda, a consequência da queda no homem. Tal é a situação triste, e era a situação triste de Samaria. E essa é a situação triste de todo ser humano. Porque todas essas mazelas, como eu já disse,
podem ser encontradas em todos os lugares. De tal maneira que o ser humano, ele não consegue obter as respostas para a razão e a origem dessas situações, nem fora dele, na criação, e nem dentro dele, no seu coração. Ainda que ele persiga todas as filosofias, todas as religiões, qualquer ordem ou qualquer organização, ele jamais conhecerá, jamais entenderá por que estas coisas acontecem, porque elas são assim. E essa situação ainda se agrava, e por isso mesmo ela se agrava, porque então estas pessoas, elas ficam à mercê dos enganadores. Este é o nosso segundo ponto. Diz aí o verso de número 9, acompanhei comigo. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Então perceba que em Samaria podem ser encontrados não somente as mazelas que se encontram em todos os lugares, mas também podem ser encontrados os mesmos charlatões, os mesmos falsos salvadores em todo e qualquer canto desse mundo. Porque eles se aproveitam exatamente dessas mazelas, e Simão se aproveitava das mazelas daquele povo, da ignorância daquele povo, da falta de conhecimento da verdade daquele povo, para então as iludir. Nós podemos perceber algumas coisas, observaremos algumas coisas a respeito deste falso salvador que havia em Samaria e que pode ser encontrado em todos os quatro cantos da terra. Primeiramente, veja aí que as suas práticas, elas revelam as suas crenças. O que Simão praticava? Diz o texto aí, no verso 9, que ele praticava a mágica. Esta era uma prática condenada, que já havia sido condenada pelo Senhor há muito tempo atrás. Em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9 ao 14, lemos o seguinte: Deus ordenando ao povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, o que aquelas pessoas praticavam revelavam naquilo que criam. Elas não criam no Deus verdadeiro, o Deus de Israel que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles, na verdade, criam em ensinos de demônios, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 20. Antes digo, disse Paulo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. E ao Timóteo, Paulo escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então perceba que seguir um outro evangelho, ou um falso evangelho, ou um evangelho sincrético, em que está incluso nele, misturado a ele, tantas outras confissões ou religiões, não é algo tão inofensivo assim como parece. O fulano participa de uma seita, mas ele é uma pessoa muito jóia.
Fulano segue alguma ordem, algum agrupamento, mas tudo fala de Deus e fala até do Evangelho, está tudo bem. Não é tão inofensivo assim. É tão perigoso quanto seguir um feiticeiro. O texto lá que nós estamos lendo em Atos, quando diz que ele praticava mágica, em outras traduções traz a palavra também como feitiçaria. Então veja, quando o apóstolo Paulo fala que todo este outro evangelho, ou o que aquelas pessoas também sacrificavam, ou a deturpação desse evangelho, de um falso evangelho, ou de um falso profeta, é tão nocivo quanto seguir a um feiticeiro. É tão nocivo quanto? Por quê? Porque, em última análise, é uma ação do inimigo da igreja. Em última análise, é uma ação para afastar o servo e a serva de Deus do Senhor. Em última análise, é uma ação demoníaca para que aquela pessoa continue cega quanto à verdade e não seja salva. Daí a importância de ouvir a sã doutrina. Aí, mais uma observação: suas crenças revelam seus objetivos. Qual era o objetivo de Simão? Diz aí, iludindo o povo de Samaria. Como as suas crenças, elas não eram o ensino sadio das Escrituras, seus objetivos não buscam o bem-estar do povo, antes lhe dão uma falsa esperança e um superficial consolo. Nessas pessoas nós vemos aquilo que o profeta Jeremias disse, que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ele estava falando a respeito dos falsos profetas naquele tempo. Curam superficialmente a ferida do meu povo. Era o que Simão estava fazendo em Samaria, iludindo aquelas pessoas, porque a sua crença, na verdade, não era uma crença no Deus verdadeiro, mas era uma crença, na verdade, em ensinos de demônios. Assim são esses charlatões prometendo algo que nem eles mesmos alcançaram, porque a verdadeira paz se encontra em um relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. É a paz do Senhor Jesus Cristo que de fato traz consciência de segurança, ainda em meio às tempestades. Diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Com que finalidade? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Todo ensino que corrompe o correto relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é ilusão. Todo ensino que fere vamos dizer assim, a cristologia, todo ensino que corrompe esse correto relacionamento com o Senhor Jesus, ele é uma ilusão, ele é um falso ensino, ele traz uma falsa paz, uma falsa segurança. Paulo, ele repreendendo os Gálatas, ele diz o seguinte, porque eles estavam sendo persuadidos por falsos ensinos, então ele diz assim no capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra que para fascinou também é traduzida como vos enfeitiçou. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que atraiu tanto a atenção de vocês que vocês deixaram a simplicidade do evangelho para um outro evangelho? Todo ensino que ele corrompe esse correto relacionamento, ele é ilusão. Ele é ilusório e ele afasta ao invés de aproximá-lo do Senhor Jesus. E quantos crentes estão enfeitiçados por tantas teologias, seja da prosperidade, seja do cristianismo coach, seja dos desigrejados, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo que eu não preciso batizar-me em uma igreja, um cristianismo que eu não preciso me submeter a liderança nenhuma, eu só ando com Jesus, tudo é Jesus. Isso é ilusão. Porque o Senhor Jesus governa a sua igreja, orientando-a através das Escrituras, da sua revelação. Todo o ensino que corrompe este relacionamento correto com o Senhor é ilusão. Daí, as suas crenças revelavam os objetivos de Simão.
Ainda, os seus objetivos revelavam os seus propósitos. Diz o texto, no nosso texto, capítulo 8, versículo de número 9, ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Simão desejava no fundo do seu coração não o bem-estar da cidade de Samaria. No fundo do coração de Simão, ele não está interessado na edificação das almas. Simão estava interessado em ser reconhecido. Simão estava interessado em ser famoso. Simão estava interessado em ser grande, em ser adorado, em ser reverenciado. Este era o verdadeiro propósito dele. E a ilusão era o meio para isso. É assim que ele era conhecido, diz o texto, como o poder de Deus, como o grande poder. Hoje também não é muito diferente. Tantos charlatões que se aproveitam dessas mazelas, seja da ignorância, do conhecimento das Escrituras, seja se aproveitando de um misticismo que reina no nosso país. Em regiões dos interiores do Amazonas, as pessoas estão muito místicas. E como pessoas se aproveitam e trabalham e muitas vezes traçam seus projetos em cima do misticismo, por causa da atração e por causa daquilo que as chama, por causa daquilo que as atrai. Que fala a sua linguagem, que fala aquilo que gosta de ouvir. Quantos charlatões existem que estão, na verdade, com o propósito de serem reconhecidos, de serem famosos, no fundo, querem ser adorados. Não é de admirar que quando o anticristo vier, ele receberá, ele desejará, ele procurará exatamente isto. O apóstolo Paulo disse antes de ver o que ele disse aos Tessalonicenses, Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, a respeito daquelas pessoas que queriam se aproveitar dos Gálatas e persuadi-los para um outro evangelho. Paulo disse no capítulo 4, versículo 17, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. No capítulo 6, versículo 13, Paulo continua dizendo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Isso está na nova tradução da linguagem de hoje. O objetivo é sempre o mesmo. O falso evangelho, a ilusão, leva sempre a esse mesmo fim, ou esse mesmo propósito, da exaltação, da adoração, do reconhecimento. Interessante, quando ele usa essa linguagem, gabar-se por terem conseguido colocar o sinal da circuncisão em vocês. E aí Paulo diz aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este é o propósito. No final das contas, é puro egoísmo. No final das contas, é puro orgulho, pura vanglória. É somente no Evangelho que encontramos um Salvador que se importa verdadeiramente com o perdido, que não busca a sua fama, mas que busca salvar e edificar aquele que estava na lama, o Senhor Jesus Cristo. É só no Evangelho que você encontra um Salvador verdadeiro, que se importa verdadeiramente com o perdido, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse é o Salvador que verdadeiramente se importa, que não ilude, que não fascina, mas que atrai pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua vida reta quando viveu neste mundo, pelo seu sacrifício em favor dos pecadores. Mas isso traz aqui um alerta para os pregadores. Qual deve ser o verdadeiro propósito daquele que prega? Qual deve ser o verdadeiro propósito daquele que evangeliza, seja nas ruas, seja em cidades, seja no interior? Não é gabarem-se de sua habilidade ou quererem ser conhecidos, mas fazer Cristo conhecido e as almas edificadas. Mas então alguém poderia argumentar dizendo: mas pastor, eu conheço pessoas que não obedecem ao evangelho e vivem uma vida de paz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 32, que os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tudo aquilo que não é o evangelho, tudo aquilo que não está ligado ao Senhor Jesus, à sua morte e à sua ressurreição, traz uma impressão de bem-estar. Mas o texto diz que isso são para os loucos. O louco tem a impressão de que está bem. É loucura ouvir a mensagem da salvação do Deus que veio a este mundo, pagar a nossa dívida, ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação e nos preparar para o encontro com Ele em sua volta, e mesmo assim virar as costas e dizer: eu tenho algo melhor do que isso. Isso é loucura. Se você está bem sem o Senhor Jesus, se você pode viver bem sem o evangelho, se você pode levar a sua vida sem fazer parte da igreja de Cristo na terra, seja em que denominação for, onde prega a palavra com verdade, você é louco. Você tem a impressão de que está bem, você tem a impressão de que você tem paz, mas você está numa triste situação, com a mesma situação triste da cidade de Samaria. Mas veja, em segundo lugar e último, a feliz situação de Samaria após a chegada do poderoso evangelho. Diz o nosso texto, verso 12 ao 13: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Pode colocar aí, ponto B, ponto A. Filipe, então, ele não vai a Samaria para falar de si mesmo. Filipe não chega ali para ser reconhecido, ele está vindo de uma perseguição. Ele desce ali não para reclamar da sua vida, mas ele desce ali em obediência à ordem do Senhor Jesus e anuncia o evangelho naquele lugar, o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Antes aquele povo estava dando ouvidos àquele falso salvador. Agora dão crédito, diz o texto, a Filipe. No entanto, ninguém pode dar crédito à mensagem do evangelho se não for pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só ele pode convencer aquele que está perdido. Só ele pode convencer esta pessoa, homem ou mulher, a dar crédito, a confiar na mensagem do evangelho. Quanto ao reino de Deus a que Filipe estava anunciando, um comentarista estudioso das Escrituras, Simon Kistemaker, diz o seguinte: Lucas utiliza esse termo para ilustrar que Filipe ressaltava o reinado e a soberania de Deus neste mundo, em oposição aos poderes de Satanás, os quais Simão demonstrava por intermédio da sua magia. E em relação ao nome de Jesus Cristo que Filipe anunciava, Kistemaker continua dizendo que o termo encerra a conotação de plena revelação do Filho de Deus, e que esse nome duplo, Jesus Cristo, revela o ministério terreno do Senhor e o seu papel divino.
Portanto, Jesus é rei no reino de Deus. Os samaritanos ouvem este pleno evangelho da salvação, algo que Simão é incapaz de conceder-lhes. E a Bíblia ainda nos diz em Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No reino de Deus, o homem, primeiramente, ele precisa ser justificado pela fé no nome de Jesus. Porque, sendo justificado, ele então entra num relacionamento de paz com o juiz de toda a terra, aquele a quem ele iria prestar conta um dia. E tendo este relacionamento de paz com o juiz de toda a terra, isto produz agora esta alegria que é fruto do Espírito Santo. Por isso, Samaria, ao receber e abraçar o evangelho, diz o nosso texto lá em Atos 8, no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Por isso, Filipe anunciava ainda ao povo que a entrada nesse reino era somente através da fé no nome de Jesus Cristo. E em obediência a essa palavra, diz o nosso texto, no versículo de número 12, finalzinho do verso 12, diz que iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Cumprindo-se assim a ordem do Senhor Jesus, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, o próprio Simão abraça a fé. Pode pôr aí o verso B. Verso 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Filipe então desce a essa cidade, anunciava a Jesus Cristo. Além de ver aquele povo em trevas se rendendo ao Senhor, ele então contempla o maior instrumento do diabo naquele lugar, se rendendo ao evangelho. De grande vulto, passou a ser discípulo. De charlatão, de falso profeta, passou a ser discípulo. Isso nos traz esperança para pregar e orar pelos falsos pregadores, por aqueles que pregam um evangelho corrompido. Concluindo, meus irmãos, Filipe, ele obedeceu à ordem do Senhor Jesus para fazer discípulos. O Senhor Jesus, como prometeu, esteve todos os dias com Filipe, através do poder do Espírito Santo. O evangelho verdadeiramente foi pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e ele está sendo pregado ainda hoje. As mesmas mazelas encontradas na cidade de Samaria também ainda são encontradas hoje ao redor do mundo. Os mesmos falsos salvadores também são encontrados. O homem não convertido não pode encontrar essas respostas para os seus anseios fora de si, seja na política, seja na ciência, seja na tecnologia, seja nas religiões, porque ele precisa deste Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, o mundo continua carecendo do mesmo remédio de Samaria, porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam de Deus, carecem da glória do Senhor. Os irmãos, quando aquele carcereiro, ele viu aquelas prisões sendo abertas, ele sabia que ele ia pagar com a morte por causa da fuga dos prisioneiros. Ele então pergunta àqueles dois missionários, ou seja, o apóstolo Paulo e Silas, o que ele deveria fazer para ser salvo. Creio eu que na cabeça daquele carcereiro, o seu primeiro pensamento era em se livrar da pena de morte. Mas a resposta de Paulo e Silas para ele é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Depois é que ele vai naquela madrugada para a casa do carcereiro, contíguo à prisão, prega a palavra aos seus familiares, eles recebem o Senhor, são batizados naquele lugar. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não se envergonhou do evangelho, ainda que estava numa condição inferior à do carcereiro. Paulo estava acorrentado no tronco, naquela cela, com as costas rasgadas, mas ele não se envergonha do evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a situação do carcereiro era infinitamente mais triste do que a dele.
Um homem sem Cristo, uma mulher sem conversão, está numa situação infinitamente mais triste do que um missionário preso, seja na Coreia do Norte, na China, em qualquer lugar. Porque a sua situação, se ela morrer assim, é eternamente. Fechará seus olhos aqui e abrirá no inferno, se não houver arrependimento. Paulo não se envergonha do evangelho. Cidade de Samaria descobriu, antes mesmo do apóstolo Paulo ensinar isso, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não era Simão, não eram os falsos profetas, não eram os falsos milagres ou a falsa cura, a superficialidade do consolo, mas a mensagem que salva verdadeiramente e o preserva por toda a eternidade. Será que eu e você teríamos essa mesma percepção no lugar do apóstolo Paulo? Eu pergunto a nós, será que nós temos tido vergonha do evangelho? Será que quando nós olhamos, seja para a ciência, seja para a filosofia, para a tecnologia, ou para a política e tantas outras situações, e achamos que o evangelho não é necessário, falar que Cristo morreu pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia e irá voltar, é necessário? Será que o jovem ou adulto que está na universidade tem tido vergonha do evangelho? Tem tido vergonha de falar para o seu professor sobre o arrependimento e a fé em Jesus? Tem tido na sua cabeça a ideia de que essa mensagem ela é só lá na igreja? Ela está circunscrita e limitada à comunidade cristã, não tem a ver com a universidade? Será que temos tido vergonha do evangelho? Se estivermos, estamos tendo vergonha do único poder capaz de salvar uma alma por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Não somente salvar uma alma, meu irmão, mas transformar esta vida dia a dia até a volta do Senhor. Dando a ele, dando a ela a possibilidade e a experiência de ter e de ver tantas possibilidades na sua vida. De ter um crescimento e um entendimento que jamais teria se não fosse o conhecimento das Escrituras. O Evangelho é o Senhor Jesus. Onde Ele está, tudo muda, tudo se transforma. Ele é a palavra criadora. Ele é a palavra que criou os céus sobre as nossas cabeças, o ar que tu respira, o chão que tu pisa. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. Tem tudo a ver com Ele. O teu trabalho, a tua universidade, o teu lazer, tudo tem a ver com Ele. Através do Evangelho, meus irmãos, muita coisa triste pode ser transformada na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que nos cercam. Se olharmos a situação com uma outra perspectiva, se olharmos para os grandes homens, para as inúmeras situações e circunstâncias, com esse entendimento do apóstolo Paulo, quem está triste nessa vida? Quem vive uma situação realmente triste nessa vida? Quem está experimentando uma impressão de bem-estar? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça, meus irmãos, para alargarmos mais a nossa visão a respeito do reino de Deus e para que isso nos dê ousadia para abrir os lábios e anunciar a única mensagem que vale a pena ser anunciada nesse mundo, porque esse mundo passa, mas ela não. Deus nos abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, graças te damos pela tua palavra e pela oportunidade de podermos ouvir o Evangelho a respeito da salvação, de que Jesus veio a este mundo, Filho de Deus, Deus encarnado, para pagar a dívida dos pecadores,
para morrer no nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia, obtendo assim eterna salvação, justificação para o injusto, Senhor, para que ele possa se apresentar naquele dia diante do juiz de toda a terra, justo, declarado justo diante do tribunal, seguro, protegido, sob a sombra do Senhor, lavado no sangue do Cordeiro, para que passe sobre ele toda a ira, Senhor, e ele possa ser abrigado nos teus braços, ó Deus, entrando nos tabernáculos eternos. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de percebermos todas essas coisas e o valor do teu evangelho ainda nesta vida, para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.